Saudações tricolores, galera, estamos iniciando esse vídeo aqui para falarmos um pouquinho sobre a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro que se inicia hoje. A gente vai passar a fazer uma pincelada sobre todos os jogos da rodada e também falando qual seria o melhor dos mundos para o Fluminense na nossa visão. Então vamos lá? Depois da vinheta aí, se aproveita, já deixa seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas espera aí, para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Começar falando sobre o jogo que abre a rodada do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro recebe o Atlético Paranaense. O América que vem até crescendo um pouco de produção contra um Atlético que se desencontrou, inclusive perdeu seu treinador nessa última semana. O Atlético Paranaense, que nunca venceu o América jogando em Belo Horizonte, vem sem o Nicão, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com Bruno Lazzaroni ali à beira do gramado no lugar do técnico Antônio. Os últimos 5 jogos do Atlético são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já o América Mineiro vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Um time que está começando a dar sinais de que vai reagir, o outro está oscilando para baixo. O melhor dos mundos para o Fluminense nesse jogo, considerando que o América Mineiro é o primeiro na zona de rebaixamento com 17º lugar, né, com 18 pontos. E o Atlético Paranaense é o 9º com 24, um a menos do que o Fluminense, que está em 7º. Seria ou uma vitória do América Mineiro para segurar os paranaenses ali nessa posição, ou até mesmo um empate, que não faria que o Atlético Paranaense poderia até nos alcançar em pontos e nos ultrapassaria, mas com a vitória do Fluminense a gente já retomaria a nossa posição. Então, portanto, vitória do América Mineiro é o ideal, se não tiver, que seja pelo menos um empate jogando lá em Belo Horizonte. E o Juventude recebe o Cuiabá ainda nesse sábado, às 17 horas, lá no Alfredo Jaconi. O Juventude, que vem aí nos últimos 5 jogos de 4 empates e 1 vitória, vem se estabilizando e até querendo melhorar no campeonato, recebe o Cuiabá, que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também nesses últimos 5 jogos. O técnico Marquinhos Santos do Juventude não vai poder contar com o Capixaba, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Wesley, que está machucado. Já do lado do Cuiabá, o Osman está com Covid, PP também com Covid, o William Corrêa com Covid, também desfalcam aí o time do técnico Jorginho. E se a gente considerar as 10 últimas rodadas, a gente está chegando aqui com uma curiosidade levantada pelo PVC. O Cuiabá tem a 6ª melhor campanha das 10 últimas rodadas. E é isso aí, no retrospecto das duas equipes, no ano passado pela Série B, teve um empate por 1-1 em Caxias do Sul. Esse jogo também mexe aí com 2 times do meio de tabela, né? O Cuiabá está em 11º com 24 pontos e o Juventude está em 13º com 23. Melhor dos mundos para o Fluminense, eu penso que seja um empate. Com empate, o Cuiabá pode até nos ultrapassar, vai empatar em número de vitórias e tem um saldo de gols melhor, mas aí com uma vitória nossa a gente já retoma nosso lugar e segura o Juventude também lá com 24 pontos, porque caso haja um vencedor, o vencedor nos ultrapassa antes do nosso jogo contra o São Paulo. Então acho que o melhor é o empate, segura os dois ali por baixo da tabela também, o jogo que vai ser lá em Caxias do Sul. As duas equipes vivendo um momento muito parecidos, acho que não tem muito favorito ali, talvez o Juventude por jogar em casa, mas o melhor pra gente, na minha visão, seria um empate. No sábado, às 19h, o Bragantino recebe a Lanterna Chapecoense e, na minha opinião, o Bragantino é franco favorito nesse jogo aí. A Chapecoense que não teve nenhuma vitória ainda no turno do Campeonato Brasileiro. Não vejo agora chances da Chapecoense vencer o Bragantino, que vem com muitos desfalques, né? O Maurício Barbieri não vai poder contar com o Aderlan, que está com o terceiro cartão amarelo. O Jadson também com o terceiro cartão amarelo. E o Raul. O Raul e o Lucas Evangelistas estão machucados. O Praxedes e o Ítalo são dúvidas. Estavam machucados e são dúvidas, não sabe-se ainda se o técnico Maurício Barbieri vai poder escalá-los. O Bragantino que vem aí dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Lá na Chapecoense, o Anderson Leite está machucado e deve ficar de fora aí do time do técnico Pintado. A Chapecoense vem de 3 empates e 2 derrotas nos seus últimos 5 jogos, realmente uma campanha muito ruim da equipe de Chapecó. O único jogo da história das equipes na Série A foi o primeiro turno, quando o Bragantino fez 3-0 na Chapecoense jogando lá. Esse jogo, Chapecoense na lanterna e o Bragantino lá no G4, talvez uma vitória da Chapecoense para segurar o Bragantino não seria ruim para o Fluminense, não.
Acho que é o contrário, né? A gente almeja chegar alçar voos maiores no campeonato, o Bragantino não pontuar numa rodada e a gente pontuando, a gente se aproxima do time de Bragança Paulista. Embora ache muito difícil a Chapecoense conseguir vencer. Então, quem sabe um empatezinho, né? Mas para nós, o melhor dos mundos é uma vitória da Chapecoense ou um empate. Se o Bragantino vencer, vai continuar aí a manter 7 pontos, pelo menos, de diferença do Fluminense. O Santos recebe o Bahia hoje também, nesse sábado às 21 horas, um jogo de equipes que vivem momentos distintos, né? Do lado a gente vê um Bahia se reestruturando com a chegada do técnico argentino Dabov, que está dando um outro ritmo de jogo para a galera. E no Santos tem a motivação aí da estreia do técnico Fábio Carille, mas ele já chega com problemas, né? O Marinho é dúvida, estava machucado, mas é dúvida. O Madison também segue como dúvida, o Luiz Felipe segue como dúvida. O Kaique, esse sim, está machucado, e o Emiliano Velasquez também está machucado. Então são os problemas que o técnico Fábio Carille já tem aí na sua estreia. O Diniz deixou o time para o Carille nos últimos 5 jogos com 4 derrotas e apenas 1 empate, né? E o Bahia também, do técnico argentino Dabové, vem aí com os problemas também. O Rossi está machucado, não joga, Matheus Teixeira também, e ele deve ter dificuldades para substituir, sobretudo o Rossi, que faz um papel muito importante nesse novo esquema. O técnico vem de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate, é o histórico do Bahia, sob o comando do técnico Dabové. A primeira vitória do Bahia na Vila Belmiro, uma curiosidade, aconteceu na decisão da Taça Brasil, 3-2 no primeiro jogo das finais. Em 18 jogos na Vila, o Santos venceu 12, empatou 1 e perdeu 5 do Bahia. É o retrospecto aí, também trazido pelo PVC. Bom, pro Fluminense, se a gente for analisar a nossa querida tabela aqui, o Santos vem em 14º com 22, né? Enquanto o Bahia vem em 16º com 21. Para nós, o empate é melhor, que segura os dois ali atrás da gente. Se o Santos vencer, ele vai chegar a 25, vai empatar aí conosco em número de pontos. A gente não joga hoje, joga amanhã, mas não chega a nos ultrapassar por conta do saldo de gols, a menos que ele goleie o Bahia, né? O Santos tem menos 5 de saldo e o Fluminense tem menos 2. Mais empate em número de vitórias. Portanto, eu acho que o empate seria mais interessante aí para manter os dois times lá embaixo. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. E no domingo pela manhã, o Grêmio recebe o Ceará na Arena do Grêmio às 11 horas. O Grêmio chega aí com um histórico de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Ceará chega aí com 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória, além também da troca de comando. O técnico Thiago Nunes recém assumiu a equipe lá e ele não tem nenhum problema, nenhum desfalque lá pro lado do Ceará. Já o Grêmio, do técnico Luiz Felipe Scolari, tem problemas com o Douglas Costa machucado. O Grêmio está na zona de rebaixamento aí, vivendo um drama, né? O time gaúcho não consegue engrenar muito uma sequência, tem 16 pontos com apenas 4 vitórias no campeonato, e o Ceará está melhor colocado, tem 10 pontos com 24 pontos, melhor dizendo, em 10º. Então, para nós, seria um empate, seria mais indicado, ou uma vitória gremista, para evitar que o Ceará nos ultrapasse nessa tabela. Se tiver uma vitória gremista, o Grêmio vai a 19 pontos, consegue até tentar ver se ultrapassa o América Mineiro, mas não deixa ainda a zona de rebaixamento. No caso do Ceará, um caso de empate, ele chega na gente com 25 pontos também, mas não nos ultrapassa por causa do número de vitórias. O Fluminense tem 6 vitórias e o Ceará ficaria com 5. Melhor dos mundos, então, ou uma vitória gremista ou um empate, que também nos serviria bastante. Domingo às 16 horas, o Palmeiras recebe o Flamengo lá na Allianz Arena, em São Paulo. O técnico Abel Ferreira tratou essas 2 últimas semanas como sendo uma semana de preparação lá para enfrentar o time do Flamengo, que realmente é um jogo bastante importante para as equipes que brigam na ponta alta da tabela, né? O Palmeiras vem em segundo lugar com 35 pontos e o Flamengo vem em 5º com 31. Só que o Flamengo tem 3 jogos a menos, né? O Palmeiras tem 1, o Flamengo tem 3 jogos a menos. Então é um jogo considerado chave aí para a disputa do título brasileiro. Para nós, o melhor é a vitória do Palmeiras. O Palmeiras não tem nenhum problema, né? O técnico Abel Ferreira não tem nenhum problema. E já no Flamengo, o Renato Gaúcho não vai poder contar com o Rodrigo Caio, que está passando por um reequilíbrio muscular. O Bruno Henrique está machucado, o Felipe Luiz machucado, o Diego machucado e o René machucado. Esse último é dúvida. O técnico Renato Gaúcho, tanto assim para nós, mais uma vez, o melhor dos mundos. A vitória do Palmeiras. Também no domingo, também às 16 horas, o Fortaleza recebe o América Mineiro no outro duelo que marca aí também times que estão ali no G4. Fortaleza tem 33 pontos na terceira posição e o Atlético Mineiro é líder isolado com 39. O melhor resultado pra gente seria a vitória do Atlético, já abre logo mais 3 pontos aí de distância aí
da concorrência, né, pelo título, e segura ali o Fortaleza com 33. O Fortaleza que começou, teve um campeonato brasileiro bastante interessante, mas depois dos últimos 5 jogos foi uma derrota e 4 empates. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza fez apenas 4 pontos. Já o Atlético Mineiro também deu uma oscilada nos últimos 5 jogos, mas venceu 3 dos seus jogos e empatou 2. O Fortaleza tem o Marcelo Benevenuto, que está se recuperando aí de Covid, é dúvida. E o Atlético Mineiro, Savarino, está machucado também, vem como dúvida para esse duelo. Melhor para a gente é uma vitória do Atlético. Ele já abre ponto lá na frente, abre da concorrência e segura para nós ali o Fortaleza. Ainda no domingo, às 18h15, no Castelo do Dragão, na casa do Atlético Goianiense, os donos da casa recebem o Corinthians, que pode estrear o reforço William nesse jogo já. O William já está regularizado, o Corinthians está começando a querer brigar por vaga na Libertadores ali. Problemas do Atlético do Goianiense, né? O Janderson, ele tem um contrato com o Corinthians, ele está emprestado, então não vai poder jogar. André Luiz, a mesma coisa, com um contrato com o Corinthians. O Marlon Freitas está machucado e o Toró está machucado. Esses são os problemas do técnico Eduardo Barroca, que vem aí de 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Já o Corinthians, o Gil está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Adson está machucado. Esses são os problemas do técnico Silvinho, que vem aí de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. E uma curiosidade, o Silvinho estreou contra o próprio Atlético Goianiense numa derrota no seu primeiro jogo à frente do Corinthians e também no segundo jogo contra o mesmo adversário já pela Copa do Brasil. E aí o Corinthians não vence o Atlético nos últimos 4 encontros pelo Brasileirão, 2 derrotas e 2 empates. Vamos falar um pouquinho do que é melhor pra gente. O Corinthians é o primeiro adversário bem à nossa frente aí com 28 pontos e o Atlético Goianiense é o nosso adversário logo atrás com 25 pontos. Ou seja, é difícil da gente falar o que seria o melhor pro Fluminense, né? Se o Atlético Goianiense vencer, vai colar no Corinthians lá, mas não ultrapassa por conta do saldo de gols, a menos que aplique uma goleada. O Corinthians tem 2 de saldo, o Atlético Goianiense tem menos 2. Então, só pra gente esclarecer, o Corinthians está em 6º com 28, o Fluminense em 7º com 25 e o Atlético Goianiense em 8º também com 25. Mesmo número de vitórias, mesmo saldo de gols, o que está diferenciado aí o Atlético Goianiense do Fluminense são os gols pró. O Fluminense fez mais gols do que o Atlético Goianiense. Então essa é a diferença. Então, se o Atlético vencer, o Fluminense vencendo também, por placares próximos, o Fluminense continua na frente do Atlético Goianiense e acaba, dependendo do saldo de gols, ultrapassar o próprio Corinthians. Difícil fazer uma análise do que seria melhor pra gente, mas uma vitória do Corinthians seria o pior cenário, que aí ele continuaria a 3 pontos à nossa frente. Então que seja um empate ou uma vitória do Atlético Goianiense, desde evidentemente que a gente vença nosso jogo. Já para o encerramento, mais para o encerramento da rodada, né, o Sport recebe o Internacional na Ilha do Retiro e o Inter chega com muitos desfalques. Isso pode realmente beneficiar o Sport, que apenas tem problemas com o Hernanes expulso, tem problema também o Sport. Paulo Henrique tem contrato com o Internacional e o Neilton está machucado, então esses são os problemas do técnico Gustavo Florentin, que vem aí de 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. Já o Internacional, Tyson está machucado, Rodrigo Dourado está com o 3º cartão, está suspenso, assim como o Palácios, e o Mercado também está machucado. O técnico Diego Aguirre, então, vem com esses problemas, chegando com uma campanha invicta nos últimos 5 jogos. São 3 empates, e 2 vitórias. Se a gente for fazer aqui uma análise sobre esse jogo aqui na nossa tabela, o Inter vem aí com 23 pontos, tem um jogo a menos, né? E ele pode nos ultrapassar, né? Ele recebe o jogo atrasado do Inter contra o Red Bull Bragantino, jogando lá na casa do Inter, lá no Beira-Rio. Então, o Sport, ele vem aí um pouquinho abaixo, né, do Inter, já dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos. Então, para o Internacional não correr risco de chegar, que seja então uma vitória do Sport lá na ilha, embora a gente saiba que isso seja bastante complicado. Se não der para ser uma vitória do Leão, que pelo menos seja um empate, segura o Inter um pouquinho mais atrás ali, enquanto isso a gente vencendo, a gente abre mais vantagem no Internacional, fazendo com que, se ele vencesse o seu jogo atrasado, não ultrapassasse o Fluminense. Então é importante aí ou empate ou uma vitória até do Sport. E deixamos para o final, mas não menos importante, pelo contrário, né? O mais importante para nós é o jogo entre Fluminense e São Paulo, domingo às 8h30 no Maracanã.
né? O Fluminense que vem crescendo aí sob o comando do Marcão, rateou um pouquinho na última vitória contra a Chapecoense. A gente espera que o Marcão tenha observado o que aconteceu de errado ali, tenha corrigido esses erros. E o São Paulo vem num momento não tão positivo, né? Está sem o seu principal jogador da temporada. O Daniel Alves não joga mais pelo time de Três Cores do estado vizinho, após um desentendimento lá em relação à dívida que o São Paulo deve a ele mais de 18 milhões de reais. E o Daniel Alves falou que não iria voltar a jogar se não recebesse o que lhe era devido e não se apresentou. O São Paulo, por sua vez, também não gostou da conduta do jogador, disse que ele não joga mais pelo São Paulo e o caso aí então segue sem solução a princípio pacífica. Vamos ver esse desenrolar, mas o problema não é nosso. Outro ponto também é que o Hernan Crespo ele chega sem lateral direito para esse jogo, né? O Igor Vinícius está com o terceiro cartão amarelo, o Daniel Alves está afastado, e o Orejuela machucado. Ele não tem lateral direito, ele deve jogar com o Galeano, que é um atacante, fazendo a função por ali, né? O Marquinhos também está machucado e o William também está machucado. Só pra gente falar do Flu, a gente tem o Luca que tá machucado. Aliás, o Luca, a gente já adianta, tá fora dessa partida e muito provavelmente fora da partida contra o Atlético Mineiro também, esse meio de semana pela Copa do Brasil. E é o único grande problema do Marcão aí que vinha utilizando o Luca como titular, né? O Ganso e o Hudson, a gente sabe que estão machucados, passaram por cirurgias, não estão à disposição. Mas de acordo com a apuração da galera do GE, o Samuel Xavier deve ir pro jogo. A gente vinha falando que ele poderia ser poupado, mas pelo jeito não será. Então o Fluminense vem com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. A galera do GE está dando Danilo Barcelos como titular para esse jogo. O André vem junto com o Martinelli e Iago no meio de campo. Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred fazem aí o ataque do Fluminense. Os últimos 5 jogos do Fluminense são 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Tá chegando o Fluminense contra o São Paulo aí. Já o São Paulo vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Os dois clubes chegam exatamente iguais aí em relação à trajetória dos últimos 5 jogos, mas o São Paulo chega de repente num momento um pouco mais conturbado que o Fluminense, né? Então é isso aí, só um tabuzinho chato que a gente tem que vencer. O Fluminense não venceu seus últimos 3 jogos de Brasileiro contra o São Paulo. Foram 2 derrotas e um empate por 0-0, exatamente na primeira rodada do Brasileirão. A gente lembra, teve até um pênalti perdido pro Nenê. Claro que o melhor dos mundos pra gente é a vitória, e é uma vitória mais do que importante, só além dos 3 pontos, evidentemente, porque o São Paulo vai se tornar um candidato, de repente, a tentar brigar aí por uma das vagas na Libertadores. Confronto direto, a gente precisa vencer. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse tapa na rodada. Uma pincelada rápida no que vai acontecer na rodada do Campeonato Brasileiro, o melhor dos mundos para o Flusão. Lembrando que a rodada da polêmica não é essa. A rodada da polêmica da volta ao público é a rodada que vem, quando o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã no domingo, dia 19. Hoje, os 17 clubes da Série A, com exceção do Atlético Mineiro, que não assinou por ter uma liminar similar à do Flamengo, que lhe garante também direito de ter público no estádio. O Cuiabá, que ficou de fora sem motivo aparente, não se externou quais foram as razões que o Cuiabá não assinou essa petição conjunta dos demais clubes, e o próprio Flamengo. Então, 17 clubes da Série A assinaram conjuntamente com a CBF essa petição para tentar derrubar essa liminar que garante ao Flamengo o direito de colocar público nos estádios. Ainda assim, a CBF, na reunião virtual com todos os presidentes do clube, à exceção do Flamengo e também das federações, afirmou que caso o Flamengo mantenha essa questão de abrir o estádio para receber público, ela vai suspender toda a 21ª rodada a conferir o que vai acontecer. No pedido dessa ação de hoje, também consta lá um pedido para que esse caso seja julgado em caráter de urgência, por conta da sessão que foi marcada apenas para o dia 23, e o jogo acontece no dia 19. Agora sim, a gente fica por aqui. Já deixou seu like, já curtiu? Se inscreva aqui no nosso canal e vamos juntos fazer cada vez mais uma mídia independente cada vez mais forte. Saudações, tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a galera já sabe, né? A gente sempre vai buscar. Amanhã tô lá no Cefat para trazer todas as emoções de Fluminense e Botafogo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma vitória é muito importante para o Flusão, para os comandados de Eduardo Oliveira. Abraço, galera. Tchau, tchau.